sejam todos muito bem-vindos a mais um NPWcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhando experiências incríveis. E o tema de hoje é com uma pessoa que é um exemplo no mercado. Eu posso dizer que ele é o mestre na área de vendas, ele é o papa na área de vendas. E, gente, vocês não acreditam, ele tem somente 29 anos. E vocês vão entender a jornada deste profissional e o que ele tem para trazer para a gente aqui, de toda a trajetória, toda a experiência e todas as vivências que ele desfrutou ao longo dessa jornada. Quero apresentar para vocês aqui o Gustavo Braz. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer enorme gravar aqui com você. Fala, Cá, tudo bem? Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, com essa galera. Espero contribuir bastante aí com o tema. Depois dessa apresentação, deve ter elevado a expectativa das pessoas. Essa é a intenção. então vai dar bom. Maravilha. Vamos lá. Eu vou trazer um pouco do histórico do Gustavo para vocês saberem, até antes de nós entrarmos num conteúdo mais direcionado, que é o tema de vendas. Eu vou dividir aqui em 4 blocos para vocês entenderem. O Gustavo, ele é um empresário, ele é casado, ele tem 2 filhos e vou passar um pouquinho da trajetória dele pensando no âmbito profissional, conhecimento, porque ele é uma pessoa que gosta de estudar. Então, não é uma pessoa acomodada e não vive na zona de conforto. É algo que isso não pertence à característica do Gustavo. Então, ele já teve uma passagem aqui pelo Sales Club, no Grupo Elite. Algumas aulas ele teve com o pessoal do G4, não sei se vocês conhecem, e aí ele abordou alguns temas específicos, por exemplo, gestão de pessoas, academia de vendedores, enfim, uma infinidade de temas aqui muito relevantes que ele participou dessa jornada. E também no MBM School, que ele é um dos alunos hoje do MBM School e, com certeza, aprendeu muito nessa jornada aqui. Então, como eu falei para vocês, nós vamos navegar aqui muito focado em temas voltados para a área de vendas e algo que o mercado precisa ouvir. E para a gente aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, nós dividimos aqui em 4 módulos, né? Vamos pensar em módulos. Então, o módulo da cultura, papéis, perfis e o pregão de vendas. Então, o que é isso para que a gente dê o início aqui do Start Zero com vocês? Hoje se fala muito em cultura organizacional, cultura do colaborador. E, assim, muitas vezes a gente fica pensando, né? Mas o que é cultura? O que isso reflete na performance do nosso time? O que isso soma no perfil do empreendedor, da empresa? Então, o Gustavo vai trazer para a gente aqui um pouquinho da definição, o porquê que é importante, quais são as diferenças quando uma empresa tem uma cultura muito bem implementada, e a gente vai avançando para os outros 3 temas, à medida que o Gustavo vai trazendo um pouco dos insights aqui para vocês. Legal. Cá, uma coisa que eu gosto muito e tenho o maior orgulho são essas formações que eu tenho. Eu acho que a vida, ela é assim, a gente precisa sempre estar estudando, se desenvolvendo. E igual você falou, não dá para ficar na zona de conforto. Então, antes de tudo isso daí, eu sou vendedor. Essa é a minha essência, essa é a formação. E a gente vem de um berço onde toda a nossa família, a gente se coloca como vendedor. Então, estou como CEO, estou como diretor, mas no final do dia, eu sou um vendedor. E essa é a cultura que a gente leva para a empresa. Por quê? Porque todas as áreas na empresa, ela tem que ser focada em vendas. Eu costumo dizer que vendas resolve todos os problemas. Então, assim, se está com problema de caixa, tem que vender mais. Se precisa contratar boas pessoas, vende mais. E todos os problemas na empresa, a gente consegue resolver com vendas. Quando a gente fala de uma cultura de vendas, é lógico que tem os vendedores lá, mas todas as áreas precisam entender que eles são fundamentais no papel de vendas. Então, hoje dentro da empresa, eu costumo levar para o time assim, desde o bom dia do porteiro ao café da tia do café, todo mundo está envolvido no processo de vendas. Então, por que o financeiro precisa receber mais rápido? Para vender mais. Por que compras precisa comprar melhor? Para poder vender mais. Então, quando a gente começou a mudar um pouco isso dentro da empresa e colocou na cabeça que todo mundo é vendedor e quem não vende ajuda a vender, a gente conseguiu ter resultados completamente diferentes. E isso é um negócio muito bacana que eu gosto de trazer,
Por quê? Antes, dentro da empresa, tinha muita questão das segmentações das áreas. Logística tem problemas com comercial. Compras tem problemas com comercial. Por quê? Porque a área de vendas é a área que está em destaque. É a área que está com o cliente e é a área que está trazendo dinheiro para a empresa. Então, lá na empresa, na área de vendas, cara, todo o destaque está na área comercial. Mas não quer dizer que as outras pessoas não tenham importância. Todo mundo está envolvido na área de vendas. Todo mundo é a área de vendas. E aí, eu acho que isso é a virada de chave que muitas pessoas não olham. Porque você contrata um bom CFO, você contrata uma consultoria disso, daquilo, mas negligencia na área que é mais importante, que é a área de vendas. É onde traz o dinheiro para a empresa. Isso é interessante que o Gustavo está colocando aqui e que é uma visão estratégica, né? Então, na prática, como funciona? Poxa, eu vou contratar um gerente financeiro para minha empresa. Ele vai desenvolver atividades e vai ter a função na área financeira. Mas ele também é um vendedor, porque ele faz parte da esteira para que o processo de venda se conclua. Então, quando a gente fala de cultura, nós estamos dizendo que, independente das funções ou atividades, que quando nós contratamos uma pessoa, ela vai desenvolver nesta empresa, ela também tem uma fatia e precisa ter o expertise, porque ela faz parte do processo de vendas. Eu digo a esteira, né? E nós vamos falar isso de esteira, algumas nomenclaturas de mercado. Então, assim, poxa, uma pessoa do marketing, poxa, sentou na cadeira ali para fazer algumas atividades de marketing. Ela tem algumas atividades de marketing, mas ela também tem parte no processo de vendas. Então, o que o Gustavo está trazendo aqui para a gente é uma estratégia que muitos empresários não olham por esse lado e ficam limitados a olhar somente o perfil e as atividades daquele profissional. Você foi contratado para quê? Então, é isso que você vai fazer. E, na realidade, como a empresa respira vendas, é importante que a gente aflore, treine e desperte essa motivação no time para que eles se sintam pertencentes também nesse processo de vendas. Quero que o Gustavo traga para a gente aqui um pouco da trajetória dele, falando o nome da sua empresa também, o segmento, que nós não entramos nesse tema aqui, e depois a gente vai entrar aqui nos outros módulos, né? Então, assim, o que a sua empresa faz, qual que é o nome da sua empresa. E essa cultura, como que você implementou? Quais são as ações que você faz no dia a dia para que o time tenha essa essência de vendas, independente da cadeira que ele sente? Legal. Contribuindo um pouquinho com vocês, algo que eu vejo que é muito recorrente dentro das empresas é que quando, por exemplo, você vai contratar alguém de marketing, você traz um especialista. Você vai contratar alguém do financeiro que você comentou, aí traz um especialista. Mas quando a gente vai falar de vendas, normalmente você não quer trazer um especialista de vendas. Aí você traz alguém que é barato e esse barato acaba saindo muito caro. Mas eu acho que isso a gente pode abordar um pouquinho dentro dos papéis de vendas lá das especialidades. E trazendo aqui para vocês, até para vocês entenderem o contexto da empresa, a empresa ela é uma indústria e importadora de ferramentas para material de construção. Então, a gente tem o braço de indústria, onde a gente produz as ferramentas diamantadas, e a importação, a gente importa ferramentas de todos os segmentos, desde trena, disco, broca, enfim, uma infinidade. E aí, quando a gente fala de trajetória de vendas, é algo que me orgulha, e eu fico até arrepiado de falar isso, como a nossa família começou em vendas. Porque meu pai, para mim, foi o meu grande mentor, o meu consultor, o meu amigo, uma pessoa muito fora da curva. E a trajetória dele em vendas começou na rua. Ele comprava e revendia doces, balas, tal, isso na rua, porque ele entendeu que vendas ia mudar a vida dele. Então, quando a gente fala de cultura, de organização, tal, todos os nossos valores, toda a nossa cultura é baseado naquilo que nosso pai ensinou pra gente desde criança. Nossa, que interessante, hein? Cada história é uma história, né, gente? É uma história que arrepia mesmo, porque de onde vocês vieram, onde vocês chegaram, quanto tempo vocês estão no mercado também e quantas empresas faz parte desse grupo que hoje você está como CEO, é diretor comercial e também corre na veia empreendedorismo e vendas. Por isso que ele é o mestre de vendas e por isso que ele sentou nessa cadeira hoje para compartilhar a história dele com a gente. Com certeza. Hoje o grupo ele é formado por 5 empresas, todas dentro do mesmo segmento. Então, a gente tem distribuidora, importadora, tal. E
questão de prestação de serviços, importação, a gente faz desenvolvimento de produtos, leva clientes para a China, imersão. A gente está criando ramificações dentro do nosso segmento para nos tornarmos autoridade. Então, hoje, a gente já é a maior indústria de ferramentas diamantadas no Brasil. Estamos em terceiro, como terceiro maior importador de ferramentas diamantadas. E temos aí a missão, e com bons parceiros como a NPW, a gente vai ser a maior até 2026. Nossa, que orgulho, né? Que orgulho. Uma trajetória realmente que precisa ser aplaudida. Agora a gente já pode entrar um pouquinho no outro módulo, que é importante também trazer a sua experiência, porque hoje nós ouvimos muito no mercado assim, processo de vendas, esteira de vendas, negócios escaláveis, máquina de vendas. Só que para isso acontecer, nós precisamos olhar uma etapa anterior, né? Definir alguns papéis, definir perfis, quem faz o quê, como funciona uma esteira de vendas, independente do segmento. Se você é uma indústria, se é uma empresa do varejo, se é logística, se vende produtos. Então, para a gente começar a entrar um pouco mais nesse tema, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das nomenclaturas de mercado, né? Então, falando num processo comercial, como que você faz hoje na sua empresa? Então, hoje, escuta muito falar em BDR, SDR, closer, farmer, gerente de vendas. De letras, né? É uma sopa de letras. Account manager, gerente de contas, enfim. Essa sopa de letrinhas, ela tem um porquê. Ela existe por uma razão, mas nós precisamos entender o porquê que esse conjunto de pessoas precisam fazer parte deste quebra-cabeça para entrar numa esteira e aí sim nós olharmos para um negócio que tem estratégia, tem processos, tem indicadores de crescimento, é um negócio escalável e eu costumo dizer assim, quem sentar na cadeira da empresa do Gustavo precisa saber o que vai fazer. Independente se é a Karina, se é o Luiz, se é a Marina, então os processos precisam estar muito bem definidos antes da venda acontecer. E nada melhor do que o Gustavo para trazer para a gente toda essa experiência e essa implementação no processo de vendas, olhando estratégias de forma diferente e os papéis, quem faz o quê? Então, vou dar um exemplo para vocês. Os donos de empresa que nos escutam aqui, será que a pessoa que trabalha com vendas, ela precisa ter a mesma abordagem e a mesma estratégia comercial para fazer uma venda para um cliente da base ou um cliente novo? Será que não custa mais caro nós trazermos um cliente novo do mercado do que nós definirmos uma estratégia para nós alavancarmos mais negócios com os nossos clientes da base? Então, quero trazer um pouco da sua expertise aqui para a gente trazer essas definições dessa sopa de letrinhas, o que é uma esteira, um processo de vendas, o que é algo escalável, o porquê que é importante ter um processo, o porquê que é importante ter um indicador para que a gente consiga mensurar o crescimento da empresa, não somente olhando o faturamento. O faturamento ela é uma parte do processo. Então, tem outros itens do nosso quebra-cabeça que eles precisam também ser considerados nesse processo. Uma coisa que é legal compartilhar com você e com quem nos assiste é que, no fim do dia, no final das contas, essa sopa de letras, esse monte de siglas que a gente vai abordar aqui, é para fazer vender mais. Não é uma questão, porque é sexy, é bonito. Não, aquilo tem que fazer vender mais. E nem sempre o que funciona dentro de um negócio funciona dentro do outro. E isso que você falou é fundamental, é entender qual é o tipo de negócio. Se o negócio é um negócio de recorrência, se não é. Então, assim, tem uma infinidade de coisas. Um livro que eu gosto bastante, e para mim foi um divisor de águas, foi o livro do Receita Previsível, onde ele fala dos papéis de vendas, desde você gerar a demanda até o fechamento. Então, ainda para quem não teve a oportunidade, eu sugiro que vocês leiam, é um baita livro. E muito do que a gente vai falar aqui, quer dizer, 100% do que a gente vai falar aqui, são coisas que a gente faz no dia a dia. Então, são coisas que funcionaram para nós, mas não quer dizer que vai funcionar na sua empresa ou em outra empresa. E tem, assim, tudo serve como insight. Dentro da área de vendas, eu costumo dizer, testem o máximo possível que vocês conseguirem e veja qual que é a melhor forma. A primeira vez que eu tive uma experiência de uma imersão foi até no Sales Club. E aí, quando veio com esses termos, cara, eu
fiquei perdido, Falou, perdido. nossa, parece que eu nem estudei, né? Será que eu saí da escola mesmo? Eu falei, o que está acontecendo? Eu não sei nada, achei que eu era um baita vendedor. Mas por quê? Porque quando a gente contrata esperando que o vendedor faça tudo. Que ele prospecte, que ele venda, que ele faça pós-vendas. E no final do dia, se ele tem que fazer tudo, ele não faz nada direito. Então, por isso que é importante o papel de vendas. Então, tem muitas siglas, coisas que a galera gosta de colocar para o inglês e tal. Então, a gente vai tentar trazer aqui de uma forma bem simples, bem prática, da forma como a gente acredita e tem trabalhado no conceito da máquina de vendas. Então, cara, a primeira etapa é a geração de demanda, que vem do marketing. E até antecipando um spoiler aí, o Giovanni vai vir dar uma aula para vocês. No próximo. Próximo Podcast, em junho. E aí ele vai falar com muito mais propriedade. Quando a gente está falando ali de vendas, a gente fala da área de pré-vendas. Então, tem o SDR e o BDR. No fim das contas, o que é isso? A abordagem, quando a gente vai falar com um cliente que está interessado no seu produto, ela é muito mais fácil. Então, se o marketing gerou o lead ali para você, o seu pré-vendedor precisa estar fazendo a pré-qualificação para estar enviando para o vendedor. Agora, quando essa prospecção é fria, é outbound, que a gente fala, ela é uma prospecção muito mais dura. É fazer 70 ligações no dia. Lá na empresa a gente fala, cara, é pegar o telefone e morder, porque são muitas ligações. Tem que ter uma resiliência muito grande. Muitas vezes o cliente não está num bom momento para atender, não está no momento de compra. Então, a área de pré-vendas como um todo, ela serve para qualificar, seja os potenciais clientes que a gente vai atrás, ou seja, os clientes que vêm do marketing. Uma vez a gente estruturado essa área de pré-vendas, a gente cai ali para dentro do time de vendas, né? De fato, os vendedores. Então, tem lá o farmer, o closer, enfim, tem várias nomenclaturas, né? Para isso. E como que a gente trabalha lá hoje? Os farmers, geralmente, são as pessoas que cuidam dos clientes de carteira. Então, vamos falar, eu sou um cliente seu da NPW, inclusive... Não é fazendo propaganda aqui, uma baita empresa. Gente, olha só, a gente pagou, tá? Para ele falar isso. Depois eu vou passar o Pix aqui para a Karina. E aí, cara, como que é hoje o nosso contato? É muito mais de relacionamento e você entender quais são as oportunidades que você tem para poder fazer me vender mais. Agora, quando você está indo atrás de um novo cliente, é a primeira venda. Precisa ser um negócio ali de fechamento, algo mais agressivo. Aí isso o pessoal chama de closer. Então, tem esses dois papéis divididos lá na empresa. Então, eu tenho pessoas só focando em trazer novos clientes e pessoas cultivando a nossa base, que são os farmers. Tá. Aí, quando você fala dos farmers, porque pode ser uma dúvida de quem nos escuta aqui também, você faz alguma segmentação de mercado? Então, dentro da sua carteira de clientes, você divide por segmentos para esses farmers atuarem? Ou você coloca todos os segmentos no mesmo cesto e define uma única estratégia? Porque isso é importante para quem está numa fase para estruturar a área comercial ou reestruturar a área comercial, é importante esses detalhes, porque o que funcionou para ele pode ser que não funcione para outras empresas. Mas esse farmer, que é a pessoa que vai focar para a base de clientes que já são da sua empresa, está tudo misturado, os segmentos? Como é que você faz isso? Eu, particularmente, não acredito em colocar tudo na mesma bandeja e as coisas acontecerem. Eu não acredito que isso funcione. Então, como que a gente faz lá hoje? A gente faz segmentação por canal. Então, eu tenho farmers, vendedores, que são especialistas naquele canal de atuação. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Hoje, a caminho daqui, eu estava com um amigo no carro conversando sobre questão de ticket de pedido. Então, tem a venda para o varejo e tem a venda para o atacado. Se eu pego um vendedor que é acostumado com grandes tickets, com um outro tipo de cliente, quando ele vai tratar uma oportunidade de varejo, que é uma oportunidade com um ticket menor, ele frita aquela oportunidade. Por quê? Porque ali ele vai trazer muito mais resultado indo para a venda da distribuição do atacado. Então, eu acho que é fundamental mapear quais são os segmentos que a sua empresa atua e tornar o vendedor especialista.
Então, lá na empresa, a gente tem a questão dos distribuidores. Então, o que a gente preza muito? Pô, se você é um farmer, você precisa cultivar, você tem que falar a língua do cliente. Então, eu acho que mudou muito o papel do vendedor. Porque antes o vendedor ele era taxado ali como a pessoa que fala bem, que é comunicativo e tal. Não, o vendedor precisa entender de negócios. Então, a gente trabalha... Vai falar com um dono de negócio, precisa entender de área tributária, precisa entender de área fiscal, precisa falar de jurídico, de financeiro, precisa entender como um todo. Vai falar com o varejo, qual que é a abordagem? Precisa entender do varejo, precisa falar de balcão da loja, precisa falar de ponto de venda, de expositor. Então, por isso que eu acredito que é fundamental especializar o vendedor no canal de atuação que ele vai atuar. Tá, mas assim, para ficar lúdico aqui a nossa explicação, vamos pensar em uma esteira. Como que funciona a etapa dessa esteira? Então, Gustavo trouxe que lá na ponta nós temos o marketing, gerando lead, e nós temos duas formas de... Não vou falar em canal de vendas, mas eu vou dizer que tem duas formas para o lead chegar dentro da empresa. Depende também muito da estratégia. O outbound e o inbound, né? E aí o Gustavo trouxe para a gente aqui a definição de um farmer. Então, ele divide por segmento esse farmer, porque ele treina esse profissional para falar a língua do cliente. Então, assim, ele precisa ter domínio do segmento e não somente a parte de vendas. E isso que o Gustavo falou faz todo sentido. Alguns anos atrás, o bom vendedor é aquela pessoa empática, que tem um sorriso no rosto, que fala bem, mas nos dias de hoje, com a competitividade que nós temos, as inovações, a concorrência, nós precisamos de um plus, algo a mais. Então, a equipe comercial tendo um viés muito voltado para estratégia e conhecimento de negócio, conhecimento do negócio do cliente, um bom vocabulário, um bom pitch de vendas, esse é um primeiro ponto ali da esteira. Pensando no farmer, que está trabalhando a carteira de clientes da empresa do Gustavo, que é a Max Force, que hoje nós chamamos de Grupo Pirâmide. Isso. E aí nós temos uma outra pessoa no time, que é a pessoa que vai olhar para o mercado para trazer uma empresa nova. Só que muitas vezes essa empresa nova, ela não tem necessidade, ela não tem budget, ela não está no momento de compra. Então, a venda, ela é mais dolorida e muitas vezes o time também é mais longo, porque essa pessoa não tem necessidade. Nós precisamos provocar para que essa pessoa tenha a necessidade. Então, perceba que nós estamos falando de 4 coisas totalmente distintas. Trabalhar no outbound, no inbound, o que é uma pessoa focada como farmer, que é trabalhar cliente da base, o que é uma pessoa que nós podemos chamar de BDR ou SDR, que também tem uma diferença, que eu vou explicar para vocês, trazendo um lead novo do mercado de alguém que muitas vezes não quer comprar. Então, trouxe esse lead para a esteira, aí nós temos o papel do closer, que é entender esse lead qualificado e fechar o negócio dentro da estratégia. Então, todo mundo caminha junto, porque senão o negócio não acontece. Por isso que eu falei no início da nossa gravação da importância do quebra-cabeça. Então, cada um tem um papel fundamental para que a gente consiga alavancar vendas e o negócio se torne escalável. Mais do que isso também, Gustavo é um exemplo disso. A equipe do Grupo Pirâmide, ela tem treinamentos constantes, porque o mercado muda, nós sempre precisamos estudar. Sempre nós não sabemos tudo, precisamos de algo a mais. Então, esse cuidado, voltando para o tema inicial de cultura, é algo também que eles fazem muito bem, né? Porque cada dia é um dia diferente, algo novo que a gente precisa passar para o time. E aí a gente tem um resultado muito mais factível e com mais direcionamento para o mercado quando nós temos todas essas... Eu costumo falar toda essa equipe da banda tocando com o maestro dando direcionamento. Então, assim, falando um pouquinho dos perfis, que foi o que o Gustavo falou, de BDR, SDR, Closer, Farmer, ele trouxe a experiência dele do que funciona para ele. Então, é importante que vocês saibam disso e que hoje falar vendas é um termo muito raso, né? Então, nós precisamos de processos, nós precisamos de treinamento, quem faz o quê, que mercado nós vamos olhar, nós não somos bons em tudo, não adianta ter um vendedor genérico, nós precisamos de algo muito nichado para que a gente consiga mensurar os resultados com indicadores, aceitação do público que nós estamos trabalhando. Então, assim, é um tema muito gostoso de conversar,
Porque, primeiro, que o Gustavo tem um domínio absoluto pela trajetória dele nesses grupos que eu falei para vocês, MBM School, G4, Easy Club, enfim. Então, é algo que a gente precisa considerar nos nossos processos. Falando um pouquinho da diferença de BDR e SDR, que também que é aquela sopa de letrinhas, que as pessoas falam, poxa, mas eu estou montando meu processo comercial, eu contrato um BDR, um SDR, qual é a diferença? Enfim, você consegue trazer um pouquinho para a gente do que significa e qual a diferença? Com certeza. Antes da gente entrar nessa sua pergunta, uma coisa que eu acho que é legal contribuir aqui com vocês é que, assim, a empatia, o sorriso na voz, falar bem, isso é obrigação. Isso nos tempos de hoje não é diferencial nenhum. Então, a gente precisa entender que isso é uma parte que é fundamental no processo e tem que ter a especialização. E antes de responder a sua pergunta, muitas pessoas me perguntam o porquê ter tantas pessoas na área comercial. Se você olhar ali a pessoa que ela é farmer, que está cultivando a carteira, ela vai chegar no momento que ela tem 100, 200 clientes dentro da carteira. Ela não vai ter tempo de prospectar novos clientes. Então, se você não tiver uma pessoa específica trazendo leads do marketing ou prospectando a frio, sua empresa vai bater num teto de crescimento. Porque para você escalar, para você crescer, você vai necessariamente ter que trazer mais clientes. Então, quando a gente fala de SDR e BDR, eu acho que a grande diferença aí é a forma como atua, né? Hoje lá na empresa, como a gente qualifica? O BDR são todos os pré-vendedores que estão fazendo prospecção a frio, é ligação. Pegam uma lista, um mailing e ligam para esses clientes para tentarem trazer eles para a empresa. Os SDRs são as pessoas que qualificam os leads vindo do marketing. Então, a pessoa levantou a mão, está interessada, ele faz a qualificação, entende as necessidades e aí transfere para o vendedor. Maravilha. Tem duas nomenclaturas importantes também para compartilhar aqui, que muitas empresas têm, faz parte do processo de vendas, e muitas empresas ainda não têm, que é o famoso CS e o CX. O que é o CS? É o Customer Success. E o que é o CX? É o Customer Experience. O que é isso? Nada adianta, eu costumo dizer na NPW o seguinte, a gente puxar a corda para vender mais se nós não cuidarmos de quem entrar na nossa base. Então, independente se é CS ou se é CX, nós temos pesquisas que a gente mede a satisfação do nosso cliente, o quanto que o nosso cliente está comprando com recorrência do nosso negócio, quais são os pontos e melhorias que nós precisamos fazer no nosso negócio, e não somos nós que temos essas respostas. Quem tem são os clientes que desfrutam do nosso trabalho da NPW. Então, o CS ou o CX são duas nomenclaturas muito usadas no mercado e que eu diria que a gente pode chamar de pós-venda, né? Então, a gente tem todo o processo e a esteira comercial / vendas que o Gustavo trouxe aqui, mas legal. Só que assim, imagina a gente trazendo um monte de clientes para a nossa base e não tem ninguém que cuide, que entenda. Como é que a gente te ajuda mais? Tem algum ponto que você quer colaborar que você não ficou satisfeito com o processo? Então, é muito importante ter o CS na estrutura da empresa como um processo na área de vendas, pensando num pós-venda, para que aí sim o ciclo fique completo. Então, vocês já entenderam as sopinhas aqui de letrinhas das nomenclaturas, a experiência do Grupo Pirâmide, como é que eles fazem essa banda tocar, com esse quebra-cabeça com várias pessoas e cada um no seu papel fundamental, com muitos treinamentos, direcionamento de mercado, estratégia, estar com pessoas que sabem bastante para que a gente tenha essa habilidade de replicar o conhecimento, e aí o time vai ganhando uma performance. E aí o negócio fica altamente escalável, porque nós temos pessoas preparadas, olhando visão de futuro, estratégia, e quem chega numa cadeira nova no Grupo Pirâmide já tem um processo totalmente definido na área de vendas. Então, é sentar ali, fazer um onboarding e colocar a máquina para rodar. Então, acho que esses módulos aqui que nós nos comprometemos em trazer para vocês um pouco de conteúdo com mais profundidade, a gente pode finalizar por aqui. Agora, a gente vai entrar num outro tema que Se me permite, claro. Algo legal que você colocou aí, porque essa sopa tem muitas letras. E, às vezes, quem está ouvindo acha que está muito distante. Pô, eu preciso contratar 10 pessoas. Não, começa pequeno e vai testando. Lógico que no momento ideal, se você puder ter um SDR e um BDR, melhor. Se você puder ter um CS, um CX, melhor. Mas num primeiro momento, se precisar, a pessoa vai ter que fazer mais papéis. Mas não se esqueça que tudo aquilo que a gente dá foco, com certeza a gente vai trazer mais resultado. Potencializa, né?
Demais. Sim, demais. Eu deixei para falar esse tema por último, porque é um tema encantador. Quando eu conversei com o Gustavo, alguns meses atrás, sobre esse tema, foi algo que eu falei, nossa, que estratégia diferenciada, né? E como é que você fez isso? Quais foram os resultados que você colheu desse movimento que você fez na empresa? Então, eu falei, eu vou falar isso por último, porque eu costumo dizer assim, esse item é a cereja do bolo, né? E nós chamamos isso de pregão. Pregão Então, de vendas. pregão de vendas. Olha só o nome, pregão de vendas. Quando ele falou, eu falei, nossa, o que seria esse pregão de vendas, assim? Enfim, fazer a venda de um mês em um dia. Eu falei, nossa, que loucura isso, Gustavo. Fale-me mais, né? Como que funciona isso? Então, eu quero trazer para vocês toda a experiência dele nesse tema de pregão de vendas, porque independente do seu segmento, do tamanho da sua empresa, do seu volume de faturamento, independente do número de funcionários, é uma estratégia que dá para adaptar de acordo com o seu mercado e o seu tamanho. Então, traz para a gente aqui, Gu, o que é esse pregão de vendas? O que significa isso? Que estratégia é essa? Como que você fez? Com qual frequência você implementa isso na sua empresa? Porque realmente é um divisor de águas. Então, você é um mestre nesse tema e eu quero que você traga com bastante propriedade tudo isso, como foi feito, e os resultados que você obteve dessa movimentação. E olha que legal essa sua pergunta, porque aí a gente entra, assim, ó, toda ação, ela tem a parte, lógico, da vontade de acreditar naquilo, mas a gente preza muito pela preparação. Então, o que eu costumo dizer lá na empresa? Que o nosso resultado vai ser consequência da nossa boa preparação. Então, a preparação, ela significa 80% do resultado. E aí tem mais um papel nas vendas, que é o analista de vendas. Então, é a pessoa que controla todos os números. Então, a gente vai entrar aqui para falar do pregão de vendas, mas ter os números, as estatísticas, é o que permite a gente conseguir ter sucesso dentro do pregão de vendas. Então, hoje eu tenho uma pessoa lá no time que a gente chama de Sales Ops, que na verdade é um analista de vendas. Ele levanta oportunidades que a gente perdeu, quem são os clientes que a gente não vende. Ele olha todos os números, todos os indicadores possíveis dentro de vendas, para que em cima de números a gente trace a estratégia. Porque assim, é mega importante a galera estar engajada e estar comprometida. Mas tem que ter estratégia e tem que ter planejamento para que as coisas aconteçam. E o pregão de vendas, eu estava um dia dirigindo, aí estava ouvindo um podcast e ouvi o cara falando da metodologia do pregão de guerra. Era pregão de vendas. Era fazer 30 dias de vendas em um dia. Aí eu ouvi aquilo, e aí como todo vendedor competitivo, Qual é a mágica? Aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Aí fiquei pilhado e tal. Aí, beleza. Passou um tempo, acabou esfriando aquilo. Eu falei, não sei, é muita coisa, né? 30 dias em um, não sei se eu vou dar conta. E aí eu falo uma coisa até um pouco fora do tema. A importância de você estar em um bom ecossistema, com pessoas que são igual a Karina, igual o Caio, que na época me incentivou a fazer. O Caio ouviu o mesmo podcast e conseguiu fazer um mês e uma semana. E aí eu falei, caramba, então é possível, então vamos fazer. E aí compartilhei o podcast com o pessoal da empresa. Falei, galera, ouve esse podcast aí no final de semana. Quem entregar o melhor resumo do podcast vai ganhar um vale Outback na segunda-feira. Os vendedores, normalmente, eles já são competitivos por natureza. Então, ainda falar que tem um vale Outback... Melhorou. já foi um divisor de águas. Uhum. E aí, todo mundo ouviu aquele podcast no final de semana. Trouxe um resumo segunda-feira. E o legal, a galera no final de semana ouvindo o podcast falou, quando a gente vai fazer o nosso? Que isso que e aquele engajamento foi só aumentando, né? Na segunda-feira, a gente reuniu o time todo com todos os resumos para criar a estratégia. E aí eu acho que é um ponto fundamental. Por quê? Eu, enquanto diretor, CEO da empresa, tinha a ideia, estava querendo fazer aquela ação, mas fazer com o time gera muito mais comprometimento. Então, para fazer essa ação, o time precisa estar comprado, o time precisa acreditar para fazer junto. E também estar engajado, né? Porque senão o resultado não vem. E aí a gente
normalmente na empresa tem um tripé da gestão. Eu falo que tem que estar bom para o vendedor, tem que estar bom para o cliente, tem que estar bom para a empresa. Se esses 3 pilares estiverem bem alinhados, as coisas vão fluir. Então eu perguntei para o time, o que hoje tem sido a maior objeção? Aí o nosso analista de vendas levantou as objeções e tal. É preço, é prazo, é bonificação, tal. A gente viu quais tinham sido os nossos obstáculos, as nossas objeções ali para vender. E aí perguntei para o time, cara, o que vocês querem ganhar? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer premiar o time com coisas que a gente acha legal. E o time tem que ganhar aquilo que ele acha interessante. Então, a gente fez uma ação com várias bexigas, tal, enfim. E dentro desses prêmios eram coisas que o time queria ganhar. Experiências, dinheiro, que até o pessoal brinca que dinheiro é o que move a máquina de vendas, né? E esses prêmios eram feitos para eles. E para a empresa, para a gente ceder tudo aquilo, a gente precisava encontrar um equilíbrio que era essa meta. Aí, show, traçamos isso tudo, preparamos os slides e fizemos uma apresentação para a empresa. Olha, durante um dia, ninguém aqui na empresa, todos aqui na empresa vão ser vendedores. Então, a gente pegou todas as listas de inativos, clientes que entraram em contato e a gente não fechou, clientes que estavam ainda em dúvida que o orçamento estava na mesa, base de ativos. Então, aproximadamente, a gente trabalhou 1.000 oportunidades em um dia. E esses clientes inativos, você teve algum critério? Deixa eu olhar os últimos 12 meses, 24 meses. Teve algum critério para resgatar? Para nós, um cliente inativo, a partir de 120 dias, ele já se torna inativo, porque o nosso negócio é de recorrência. Então, a gente levantou toda a nossa base para trabalhar. E aí, a gente criou uma oferta única naquela semana. Era uma oferta padrão e que todo mundo tinha para oferecer. E aí o legal, obviamente os vendedores tiveram muito mais facilidade, mas pelo engajamento do time, por toda a ação que a gente construiu, todo mundo se dedicou a estudar sobre vendas, a abordagem, a preparação, tal. E foi muito legal, porque teve uma menina do financeiro que, se eu não me engano, ela fechou 3 pedidos. Do financeiro? Do financeiro. Então, esse dia todo mundo foi vendedor na empresa. E aí o que você falou do engajamento, era um apoiando o outro. Então a gente pegou os vendedores, colocou eles como líderes para eles darem os apoios, né? Para poder entrar numa negociação, entrar numa videochamada, numa ligação, e aí fez com que todos da empresa vendessem. Participassem. E o seu amigo, ele fez um mês em uma semana. E vocês? A gente acabou na primeira vez fazendo a mesma coisa, um mês em uma semana. E aí até a sua pergunta anterior foi com que frequência a gente faz isso. Ano passado a gente fez 2 vezes, foi a nossa terceira, né? Tinha feito uma no ano retrasado. E cada vez que você faz, você fica melhor. Por quê? Porque normalmente a gente gosta de fazer lições aprendidas. Então, tudo que deu certo, tudo que deu errado, a gente mapeia e serve de base para preparar o próximo. Então, no último ano, a gente conseguiu fazer um mês em 3 dias. E aí a régua vai subindo. Esse ano... Daqui a pouco é um mês e um dia de novo. Esse ano é a nossa meta. A gente vai tentar fazer isso. Que legal. E vocês fazem isso 2 vezes por ano, então? Isso. Ano passado a gente fez no aniversário da empresa e na Black Friday. O aniversário da empresa é em que mês? Olha, a gente, como cada empresa tem a data de aniversário, aí a gente acaba pegando a data do grupo. Aí a gente fez ano passado em agosto. Que foi quando a gente construiu a Hold. E esse ano vocês já fizeram alguma? Não, esse ano ainda não. Ainda não. Então, esse ano vocês vão também fazer 2? Ou uma só? Esse ano 2. 2. Então, legal. a gente faz em agosto e em novembro. Tá. Em 2 momentos. Black Friday e depois agosto. Então, intervalo pequeno, né? É um intervalo pequeno. De agosto a novembro e os resultados vêm. O resultado vem. É bem desgastante, é bem sofrido, né? Lá na empresa a gente chama o RH de gente de gestão. Ele fica doido, porque a galera chega cedo, sai tarde, não faz horário de almoço, mas é um dia que é uma guerra, literalmente, na empresa. Então, a gente faz um cenário, prepara toda a empresa para aquilo, já chega, a atmosfera é outra, um som alto, comidas que vão dar energia para o pessoal durante o dia. Então, tem que ser um dia realmente diferente. Não é uma proposta e nem um dia comum. Tem que fazer a atmosfera ali da empresa mudar. E tudo isso com uma bonificação, uma comissão, um prêmio, para que você tenha a motivação do time também. Além do conteúdo que vocês já alinharam previamente do dia do evento, né?
Então, assim, é muita preparação, é muito estudo, tem que estar estudando técnicas de vendas, abordagem. Tá igual você falou, a gente tem uma universidade corporativa hoje na empresa, então esse desenvolvimento ele é fundamental. Mas, lógico, para a gente trazer esse resultado, é mais empenho, tem que ter uma compensação maior. Então, o que a gente roda é sempre uma pesquisa ali para o time e ver o que eles estão querendo. A gente fez uma ação que não foi essa, foi agora da feira, que você até teve... participou lá com a gente colocou um desafio. E aí, dentro das opções ali, eles queriam um iPhone. Pô, não dava para dar um iPhone para todo o time. Então, a gente converteu a verba de um iPhone se atingisse uma meta histórica. E aí, a gente conseguiu, batemos nosso recorde agora em abril. E aí, é o que eu te falo, o engajamento muda completamente. Mas é entender o que seu time quer, o que o cliente precisa e o que fica bom para a empresa. E aí, você construir essa estratégia. Incrível, incrível. Cada vez que eu sento com ele, eu só reforço o quanto que eu não sei. O quanto que eu preciso aprender também, porque realmente ele tem uma habilidade nesse tema e navega muito bem. E cada ano que passa, os números vão crescendo e ele vai treinando mais pessoas para deixar um bom legado aí e colaborar com o mundo corporativo. O nosso papo teria horas e horas e horas para nós continuarmos. E eu aqui. te falar que eu fiquei até triste quando eu soube que tinha um limite de tempo. Pois é, porque nós temos tanto assunto e eu sempre falo que nós precisamos sempre aprender, né? E a gente não sabe tudo e quando nós estamos abertos, né, para aprender, e eu tenho muito isso com o Gustavo, que as nossas conversas são muito produtivas e quando a gente senta na cadeira e quando nós levantamos, nós não somos os mesmos. Então, sempre a gente tem um pontinho a mais ali de conhecimento. Mas nós temos aqui o nosso tempo, até por conta da nossa programação e as pessoas que vão ouvir esse podcast depois, né? Eu espero ter contribuído, e o Gustavo também, com insights, com conteúdo, com algo inovador para vocês alavancarem outros patamares na empresa de vocês. Mas eu quero deixar aqui a palavra com o Gustavo para passar o contato pessoal, o Instagram de vocês, para que as pessoas possam, num segundo momento, te procurar. Teremos muitos clientes para sua empresa aqui, mas eles precisam aí de um contato. Show. Para você que é empreendedor, empresário, que está olhando aqui, se você no final do dia e no começo do dia não estiver olhando vendas, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, se eu pudesse deixar uma grande dica aqui, valorize a área de vendas, valorize o departamento de vendas. Você, enquanto dono do negócio, precisa estar convivendo com os teus clientes, você precisa saber quais são as necessidades do mercado, porque aí você vai ver quais são as oportunidades e aí você vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Não tem outro caminho. Eu sou um pouco low profile, não uso muito, mas o meu Instagram pessoal é GuBraz, Gu com 2 U's, Braz com Z. Então, sigam lá, posto muito pouco, costumo postar coisas da minha família, do dia a dia. E me coloco à disposição aqui, não só de você, mas como toda a galera que está assistindo. Quiser marcar um bate-papo, quiser tirar alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei não foi clara, a gente volta a conversar. Maravilha. E já vou me convidar aqui para voltar numa outra oportunidade. Você tem LinkedIn? Não, tenho, mas não uso. Não usa. E o site da empresa de vocês, o Grupo Macro, a holding? Qual que é o acesso? Site, acho que o que está hoje melhor posicionado é www.pirâmide diamantados, pirâmide PY e demudo e diamantados no plural.com.br. Maravilha. Bom, é uma pena que acabou, mas assim, a minha imensa gratidão pelo seu tempo, sua disponibilidade, todo o conteúdo que você trouxe, que não é novidade, que cada vez que eu sento com você tem algo a mais para aprender e estar com você, porque realmente estar ao seu lado é um processo de crescimento constante. Posso criar um compromisso para você aqui? Claro que sim. Antes de chegar aqui no podcast, eu combinei com a Karina que a gente ia fazer um evento desse na empresa dela e que eu ia ajudar. Então, a gente vai voltar aqui para contar como é que foi. Como é que foi essa experiência? Então, vai aí o nosso muito obrigada e com certeza teremos outros momentos como esse, porque realmente eu não adoro, eu amo, né? Contribuir, compartilhar toda a nossa experiência. Um muito obrigado a todos vocês que nos escutam, nos assistem. Até a próxima e fecharemos então aqui o nosso episódio do NPWcast com o Gustavo, especialista, mestre e papa no assunto de vendas. Valeu, Gustavo. Obrigado, Cá. Até a próxima. Galera. Valeu.